Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa escola dominical e nessa oportunidade o nosso texto de apreciação se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos de 25 ao 32, completando o capítulo de número 4, e no capítulo 5 vamos ler dois versículos, os dois primeiros versículos. Pause esse vídeo, encontre o texto e retorne para juntos fazermos a leitura e também a meditação nessa passagem das Sagradas Escrituras. Efésios 4, do 25 ao 32 e depois no capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora no capítulo 5, 2 versículos, 1 e 2, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Feche seus olhos, meu querido, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que fale aos nossos corações, acalme seus pensamentos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos nesse instante no qual acabamos de ler a Sua palavra, clamando para que o Seu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito e nos capacite, ó Pai, também a identificarmos em nossas vidas os meios, os locais nos quais nós não estamos de acordo com a Sua vontade. Nos capacite a nos aperfeiçoarmos para a Sua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Hoje o nosso tema é comunicação. Nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito de um tema que nós já tratamos, ainda que superficialmente, em outros temas, mas agora vai ser unicamente sobre ele. Comunicação, muitas pessoas pensam que se restringe à fala. Muitas pessoas falam muito, mas não transmitem a mensagem. A comunicação nessa era tão digital, tão rápida que nós estamos vivendo, se torna cada vez mais importante. É preciso falar bastante, passando poucas palavras. É preciso informar bastante com poucas palavras. E é diante disso que os relacionamentos se tornam tão superficiais e se torna tão necessário nós aprendermos a como convivermos, a como estarmos novamente em interação, em harmonia com as nossas famílias. Por isso, nessa oportunidade eu te convido a estarmos juntos, aprendendo a como podemos fazer o mandato social que Deus deu a Adão e se aplica a nós, de estarmos nos relacionando, como que nós podemos entender ele nessa atualidade que estamos vivendo, como que nós podemos nos relacionar melhor, como que nós podemos nos comunicar melhor com as pessoas que são importantes para nós. E o nosso texto, ele fala a respeito disso, a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5, como toda a epístola trata de Paulo ensinando a novos convertidos, oriundos do judaísmo, gentios também, a como eles deveriam estar vivendo sem trocar a origem, sem trocar a localidade onde eles moravam. Tudo mudou dentro, mas por fora praticamente nada mudaria. Eles deveriam aprender a viver dessa forma. E aqui nós aprendemos a respeito de como deve ser a vida em sociedade. E como nós sabemos, a primeira base da sociedade é a família. Por isso, nós aprenderemos sobre a comunicação começando dentro dos nossos lares. O primeiro ponto que nós temos é a respeito da comunicação dever ser aberta. A comunicação ela é vital para nós estarmos nos relacionando, com toda certeza. E é muito importante que nós, enquanto servos de Deus, tenhamos uma comunicação adequada para transmitirmos a graça e a paz do Senhor que está sobre as nossas vidas.
Por isso, comunicação não significa falar demais. E comunicação não significa também falar alto. Comunicação significa você transmitir adequadamente a mensagem. E você transmite adequadamente quando a outra pessoa consegue entender o que você está falando. Por isso, quando a gente entende dessa forma, a gente percebe que a comunicação torna a vida em família mais saudável, torna a vida em família mais agradável. Para tanto, é necessário que em nossas casas a comunicação ela seja de fato aberta. Em qual sentido? No sentido de você proporcionar para a sua família, para cada um dos membros da sua família, um ambiente no qual eles podem procurar você para conversar sobre qualquer assunto, sem que haja um pré-julgamento, sem que haja uma pré-condenação da sua parte. Por que isso é importante? Porque quando a gente para observar, nós observamos que alguns assuntos a gente escolhe algumas pessoas para tratarmos com elas. Dependendo do assunto, você não vai falar com fulano, ou dependendo do assunto, você não vai falar com ciclano, porque o ciclano vai falar tal coisa, o beltrano vai falar outra coisa, e você quer alguém que primeiro te ouça e vá te falar uma coisa, vai te dar um conselho que te ajude na situação, não que te julgue, não que de alguma forma te menospreze diante da situação. Por isso, nas nossas famílias é tão importante a comunicação, porque ela nos capacita a estarmos ouvindo o que os nossos familiares necessitam e estarmos entendendo como podemos ajudá-los. Nós vemos isso no nosso texto e a gente observa como que na adolescência, por exemplo, os pais começam a se distanciar dos filhos, porque os filhos começam a temer uma repreensão mais severa dos pais e começam a não contar tudo a eles. E vão contar para um amigo, vão contar para uma amiga que sabem que de fato ouvirão e não julgarão, não de forma alguma trarão algum tipo de repreensão a eles. Por isso, principalmente para os pais, é importante nós entendermos que devemos ouvir todas as pessoas que estão na nossa casa de forma aberta. Confie nos seus filhos para que eles possam confiar em você. Faça com que eles se sintam confortáveis em falar qualquer coisa a você. Se for uma coisa indevida, trabalhe com ele para que ele entenda que não é o adequado. Se for uma coisa que deve ser incentivada, trabalhe para que ele mantenha. Mas não brigue antes dele falar, não brigue antes dele pronunciar o que está passando no seu coração, o que ele deseja falar. Dessa forma, você vai tratar muito o coração do seu filho e vai permitir que ele confie em você, vai permitir que ele realmente procure para estar falando o que quer que esteja passando na vida dele. Por isso, é importante que nós entendamos que há algumas questões que são muito delicadas para as pessoas. De cunho pessoal, muitas questões a gente não se sente tão à vontade para tratar com algumas pessoas, com alguns familiares, por exemplo. Por isso, proporcione à sua família um ambiente no qual qualquer integrante possa se sentir à vontade para falar o que está acontecendo ou o que está passando no seu coração. Filhos, pais, marido e mulher precisam a todo instante estarem providenciando o ambiente familiar adequado para a boa comunicação e adequado para viver em comunidade. Para a comunicação ser adequada, ela deve ser realizada num ambiente aberto para o diálogo. Você, enquanto cristão, comece a providenciar isso para que a sua vida familiar comece a melhorar. Além disso, a comunicação ela deve ser bem honesta. Gente, é triste a gente parar para pensar que muitos filhos aprendem a mentir com os pais. Eu já compartilhei com algumas pessoas, mas quando eu era criança, meu pai ele mentia muito. E isso era terrível, porque a gente aprendia que para resolver alguns problemas a gente deveria mentir, porque era o jeito mais fácil de resolver as coisas. Por isso, quando a gente para observar que os filhos imitam os pais, não é difícil a gente entender que muitas crianças aprendem a mentir observando o pai, observando a mãe mentindo. Por isso, meu querido, a comunicação para ser adequada dentro da sua família, para ser saudável dentro da sua família, ela deve levar cada um dos integrantes a falar de forma transparente, a falar de forma honesta. Não incentive nenhum membro da sua família a ter a necessidade de inventar alguma história para justificar alguma coisa que fez, alguma coisa que sente. Deixe um ambiente realmente aberto, calmo, tranquilo, no sentido de ser acolhedor, para que essa pessoa não tenha necessidade de mentir, mas tenha prazer em ser honesta, tenha prazer em falar a verdade.
Assim como o apóstolo Paulo coloca, abandone cada um a mentira e falem somente a verdade, assim como nós vimos aqui no capítulo 4. Por isso é tão importante nós entendermos que a comunicação de forma honesta, ela tende a nos levar a estarmos crescendo e amadurecendo. A mentira não nos fortalece, a mentira não nos faz crescer, ela apenas adoece os nossos corações. Por isso, incentive todos os membros da sua casa a estarem falando a verdade, começando por você. Fale a verdade com eles, seja transparente, seja honesto, fale o que se passa no seu coração, fale dos seus medos, fale dos seus anseios e veja como eles se sentirão bem mais confortáveis para abrir os seus corações com você também. Começa por nós, o exemplo parte das nossas vidas. Por isso, há crises entre os pais, crise entre os filhos que devem ser tratadas e somente nesse ambiente honesto, nesse ambiente transparente, a gente consegue realmente resolver essas situações. Muitos dos problemas que nós temos de forma conjugal ou de relacionamento de pai com o filho se dá exatamente pela falta de comunicação honesta, a necessidade de mentir ou de omitir alguns fatos, temendo algum tipo de consequência. Por isso, permita que na sua casa haja um ambiente para uma conversa honesta, franca, sem necessidade de mentiras ou sem necessidade de omissões. Você verá como será muito melhor e será mais prazeroso para você e para a sua família. Por isso, cultivar um relacionamento transparente, em que todas as pessoas tenham liberdade para falar e falar o que sentem de fato, é a melhor opção para nós melhorarmos a nossa comunicação e a melhor maneira de nós melhorarmos a nossa vida em família. Invista num relacionamento, numa comunicação honesta, transparente, de modo que todos se sintam confortáveis a falar e a falar com sinceridade. Terceiro ponto que nós temos aqui, a comunicação deve ser respeitosa. Meus irmãos, algo muito interessante é que ninguém é igual a ninguém. Até as pessoas que são gêmeas, elas não são iguais. Elas podem ser fisicamente parecidas, mas não são exatamente iguais. A começar pela estética, pela fisionomia, a gente já vê algumas diferenças. E quando a gente vai para a personalidade, aí que muda bastante mesmo. Por isso é tão importante para nós entendermos que na nossa casa todas as pessoas são diferentes. Podem ser criadas no mesmo contexto, podem comer da mesma comida, mas ainda assim são diferentes. Têm sonhos, projetos, anseios diferentes. E é nosso dever, enquanto cristãos que desejamos uma família feliz, uma família bem nutrida, bem cuidada, estarmos respeitando a individualidade do outro. Isso significa, meu querido, que se o seu filho gosta de alguma coisa que você não gosta, mas que não é errado, você não deve proibi-lo de fazer, você não deve constrangê-lo no que ele está fazendo. Se a sua filha gosta de alguma coisa que não é errado e que você não gosta, não tente de alguma forma ridicularizar, não tente de alguma forma menosprezar o que a pessoa gosta, do que a pessoa tem prazer. São coisas que para a gente às vezes não são tão significativas, mas para outra pessoa são coisas importantes, coisas muito importantes. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um afazer, um hobby, não sei. São coisas diferentes que fazem com que a pessoa se sinta confortável. E se não forem comportamentos, se não forem práticas erradas, não tem por que a gente, de alguma forma, proibir ou constranger a pessoa que sente prazer nessas atividades. Por isso, os direitos de cada pessoa devem ser reservados ou preservados, melhor dizendo, no sentido de que as coisas de uma pessoa não devem ser tocadas, mexidas, desarrumadas por outra pessoa. Se de forma específica a sua esposa pediu para não mexer uma coisa que está sobre a mesa, não vai lá mexer à toa só para causar confusão. Respeite a individualidade, respeite o espaço do outro. Quando nós damos liberdade e privacidade para as pessoas na nossa casa, nós estamos dizendo que nós confiamos nelas e que elas podem confiar em nós também. Eu tenho certeza que você não gosta que mexam nas suas coisas, mas provavelmente você não se sinta tão errado ou tão constrangido ao mexer nas coisas dos outros. Isso é errado, meu irmão. É muito importante que nós entendamos que cada um tem o seu espaço, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua localidade dentro da casa. Respeite o espaço, respeite a individualidade do outro e veja como a comunicação ela vai surtir de forma mais eficaz, ela vai ser mais eficaz. Quanto mais você conversa de uma forma direta, de uma forma limpa, de uma forma respeitosa,
mais nós aprendemos a como respeitar o nosso próximo. É muito triste nós observarmos que, além das pessoas não respeitarem o espaço umas das outras, a comunicação se torna desrespeitosa quando nós observamos que muitos usam palavrões, palavras ofensivas, que não necessariamente são palavrões, mas que machucam a outra pessoa, usam de acontecimentos, situações que são constrangedoras para, de alguma forma, prejudicar o emocional, atingir a outra pessoa. E isso torna a comunicação desrespeitosa. Não fale com aspereza com seus filhos, com a sua esposa, sem necessidade. Não fale com aspereza com seu pai, com a sua mãe, sem necessidade. Não fale com o seu marido e com os seus filhos com aspereza, sem necessidade. Meus irmãos, tem horas que a gente tem que falar com mais dureza, com toda certeza. Mas na maioria das vezes, uma conversa mais aberta, mais carinhosa, resolve muito mais. Por isso, seja respeitoso no falar. A regra de ouro que a gente costuma considerar, de não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, se aplica aqui com toda certeza. Você não gostaria que gritassem com você, portanto, não grite com o seu próximo e, principalmente, não grite com a sua família. Não seja ofensivo com a sua família. Eles são importantes para você e seu dever é cuidar de cada um deles. Por isso, evite agressões emocionais, agressões físicas e evite qualquer tipo de dano que você possa causar à vida emocional ou à vida física, à parte física dessa pessoa. Valorize as pessoas que estão sob a sua tutela. Valorize as pessoas que Deus confiou a você. Quarto ponto que nós temos aqui na nossa lição, além de aprendermos sobre como a comunicação deve ser aberta, de como ela deve ser honesta e respeitosa, é que a comunicação deve ser democrática. Na minha casa, funcionava mais ou menos assim. A minha mãe, ela sempre estava certa, independente dela estar certa ou não. Era assim que funcionava. Ela sempre estava certa, sempre. A gente costumava dizer que quando a minha mãe falava, a água parava debaixo da ponte. É uma expressão em Minas que designa que alguém tem o controle absoluto sobre alguma coisa, né? Porque a água não para debaixo da ponte de forma nenhuma. Por isso, quando a gente tinha alguma coisa para falar, a gente já estava preparado porque minha mãe ia falar muito, mas muito mesmo. Não era uma conversa democrática, era um monólogo. Era uma pessoa falando o que deveria ser, como deveria ser, e a gente só ouvindo. A gente não tinha muita vez, nem voto, não tinha muita voz na situação. E com isso a gente aprende, meus irmãos, a respeito de como o relacionamento deve ser. Com o passar do tempo, minha mãe percebeu que ela deveria ouvir mais a meus irmãos e a mim, a meu pai, e começou a dar mais espaço. A conversa, ela deve ser democrática. Como eu sempre falo para os meninos, uma conversa envolve uma pessoa falando e a outra ouvindo, e depois a outra falando e essa ouvindo. Se só uma fala, não é conversa, é discurso, é palestra. E a comunicação envolve duas pessoas trocando informações, duas pessoas participando dessa conversa. Por isso, é muito importante você proporcionar à sua família um ambiente onde todas as pessoas que estão envolvidas se sintam confortáveis para estar falando. Não seja de uma forma autoritária, não seja de uma forma na qual você falou é a lei absoluta e ninguém pode contestar. Por mais que você tenha autoridade sobre as pessoas na sua casa, sobre os seus filhos, dê oportunidade para eles se explicarem. Valorize o que cada um deles está passando. É muito importante que você entenda que os problemas que eles estão passando, por mais que sejam pequenos para você, para eles podem ser muito grandes. Por isso, ouça o que eles têm a dizer, pergunte o que significa a eles e sinta-se confortável para mostrar os problemas que você enfrenta, mostrar a eles como você resolve. É dessa forma que você demonstra que, de fato, na sua casa, a conversa é democrática. Ninguém é dono da razão na sua casa. Todos vivem de acordo com o momento que estão vivendo, preceituado na palavra de Deus. Por isso, há momentos que você vai estar errado, há momentos nos quais você vai estar certo, e é por isso que a palavra de Deus nos mostra que é importante nós calarmos em alguns momentos. Vai ter momentos, meu querido, que você vai ter que só ouvir. Só ouvir. E vai ter momentos que você vai precisar de falar. Vai ser necessário que você fale e fale muito. Mas há momentos que o calar, que o ouvir é a melhor solução. A democracia começa aí, você sabendo que nem sempre é o dono da razão, que tem que ouvir e tem que ouvir com qualidade o que as pessoas estão dizendo. Dessa forma, quem sabe ouvir, sabe se comunicar.
Quanto melhor ouvinte você é, melhor comunicador você se torna, porque você se torna mais empático com as pessoas dentro da sua casa. Preste bastante atenção nas necessidades e na realidade da sua família e veja como as coisas vão começar a melhorar. Viva uma democracia da fala. Não é que todo mundo mande na sua casa, mas todo mundo deve ter a oportunidade de falar. Viva essa democracia e veja como a sua vida, a sua família será muito melhor. O quinto e último ponto da nossa lição é a comunicação deve ser amorosa. Meus irmãos, até agora nós falamos muito sobre a linguagem verbal, a comunicação verbal. Mas essa comunicação ela se dá também de forma não verbal. De forma física, nós podemos demonstrar também o que nós sentimos e podemos comunicar. Por isso, não fale apenas que você ame as pessoas, que você ama as pessoas que estão na sua casa. Demonstre. Não custa nada para você dar um abraço no seu filho, na sua filha. Não custa nada para você demonstrar através de um abraço bem apertado que você realmente ama a sua esposa, que você ama o seu marido. Por isso é muito importante que você de fato esteja demonstrando através de ações. Olha, você está passando e está com um dinheiro para comprar um sorvete. Passe e compre um sorvete para a sua família toda. Veja como todo mundo na sua casa vai ficar muito feliz de ter um momento de tomar um sorvete todos juntos. Você está em algum momento no qual tem a oportunidade de providenciar um lanche diferente para a sua família? Isso é uma prova de amor, uma prova de cuidado. É uma prova, uma demonstração da sua linguagem não verbal. Você vai estar demonstrando que eles são importantes para você a ponto de um lanche só ser bom quando você come com eles, quando você o está consumindo com eles. Por isso, em nossos relacionamentos, nós precisamos ponderar o que nós estamos fazendo, porque nós podemos estar desagradando a Deus na forma como nós tratamos as nossas famílias. A linguagem não verbal, ela é tão importante quanto a linguagem verbal. Imagine se eu estivesse falando com os irmãos aqui e deitado aqui, debruçado sobre a mesa e falando com a cara de desânimo, doido para passar o tempo do vídeo, para acabar logo, para então acabar o vídeo e terminar tudo e falando com essa voz bem desmotivada. Isso é uma linguagem não verbal. Por mais que as palavras que eu esteja dizendo, elas falem a respeito de coisas positivas, se a minha postura pessoal demonstra desânimo e falta de vontade, os irmãos vão perceber que não é verdade o que eu estou dizendo. Por isso, utilize essas duas coisas para providenciar uma comunicação mais adequada na sua família. E que Deus abençoe ricamente você, abençoe seus queridos, as pessoas que fazem parte da sua família, e que vocês possam crescer na comunicação e na compreensão uns com os outros. Feche seus olhos, quero orar por você e pela sua família. Oremos. Santíssimo Deus, bondoso Pai, nós oramos ao Senhor, após toda essa meditação que nós tivemos na sua palavra, e a nossa oração, ó Pai, é clamando para que o Senhor aplique essa verdade em nossos corações, nos capacite a nos moldarmos, a nos transformarmos, a aperfeiçoarmos de acordo com a sua palavra, que possamos viver, que possamos existir de acordo, ó Pai, com os seus fundamentos, de acordo com os seus preceitos, que nós valorizemos as nossas famílias, assim como o Senhor nos valoriza, e que possamos respeitá-los, possamos, ó Pai, estimulá-los, apreciá-los e viver todos com o propósito de glorificarmos ao Senhor, inclusive com os nossos relacionamentos. Continue nos abençoando, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe ricamente você e sua família e que a comunicação de vocês seja produtiva, seja realmente fértil e que vocês possam melhorar no trato uns com os outros e assim melhorar a sua família, a nossa igreja, a nossa sociedade. Deus abençoe ricamente vocês. Um forte abraço e fique com Deus.